sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é um apaixonado pela história e pela educação, um pesquisador dedicado à preservação da memória e da história catarinense. E ele acaba de lançar o livro A Imprensa Lagunense do século XIX, 1864 a 1900, o jornal como fonte histórica. Uma obra que nasceu da sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de Santa Catarina. Mais do que uma análise documental, o livro é um resgate da memória cultural de Laguna e reafirma o valor da imprensa como fonte viva de história. Estou falando do professor e historiador Arilton Teixeira. Professor, é um prazer enorme, é uma honra recebê-lo no Bate-Papo Literário e para falar de um assunto tão importante que é a imprensa aqui de Laguna e também do nosso estado e também nacional. Eu que agradeço, Renata, por essa oportunidade de estar aqui na UniTV, SC, e poder falar para o seu público, para os telespectadores Tubarão e região, onde tem o alcance da UniTV, falar sobre essa obra, que foi um trabalho de pesquisa com mais de 4 anos, né? Laguna e Florianópolis, na Universidade Federal, Arquivo Público, Biblioteca do Estado e em acervos de famílias lagunenses tradicionais que têm o hábito de guardar materiais, documentos de época. Pessoas até com uma certa idade, mas que abriram as suas portas e me receberam muito bem para realizar essa pesquisa, esse trabalho, que resultou nesta obra, neste livro, que é mais uma contribuição para a historiografia catarinense, regional, local e quem sabe até a nível nacional, porque isso é fruto de um grande projeto. Certo, certamente é uma contribuição muito importante. Professor, como é que nasceu a sua ligação com a história, em especial, então, com a imprensa catarinense e lagunense? Bom, Renato, então, com relação à história, por incrível que possa ser, meu primeiro contato com a história, ainda muito infantil, foi que aos 5 anos de idade, no Jardim Santo Afonso, São Judas Tadeu, que hoje é a Escola São Judas aqui do bairro no Deon. Sim. Eu, com 5 anos de idade, nós tínhamos então as turmas de jardim, como chamava antes, né? Hoje mais é pré-escolar, coisa assim, creche, né? Então, no final de ano, eu tinha uma professora chamada Irmã Hilária, esse era o nome dela mesmo. E elas traziam desenhos, cartõezinhos, coisas assim, para que as crianças davam uma folha, eu chamo de papel sulfite, para que a gente fizesse o quê? Ampliasse, olhasse o desenho, fizesse uma reprodução, mas com a observação direta, né? Não por cima. E a mim foi dado um cartãozinho de Natal, onde foi meu primeiro contato, que é a paixão da minha vida, o Egito, a história egípcia, a civilização egípcia. Gosto de muitas, tenho interesse por tudo que é cultural, mas um cartãozinho que aparecia as 3 pirâmides, Quéops, Quéfra e Miquerinos, e os 3 reis magos nos camelos. Olha. E uma estrela cadente, assim, dita cadente, né? Que seria a estrela que guia. E o que aconteceu? E eu, observando aquele cartãozinho, eu fiz um desenho que ficou muito bom. Nós tínhamos até antes da enchente de 74, que levou a nossa casa, e aí foi embora o material, né? E a irmã ficou tão impressionada que chamou minha mãe e disse: olha, esse menino, ele tem um dom para desenho muito bom, com essa idade, né? Então esse foi o meu primeiro contato, eu posso dizer hoje, né? Sim. Pela sua pergunta. E o segundo contato que me encantou foi no 5º ano, que chama 5º ano hoje, era a 5ª série, na escola básica, que é hoje o Hercílio Luz, no centro de Tubarão. É a primeira escola pública de Tubarão, criada em 1919. Meu marido estudou lá, o senhor também estudou lá, então? então? Lá também, exato. Então, eu tive uma professora chamada Dorli. E a dona Dorli, na primeira matéria, falando sobre expansão comercial, navegações portuguesas, ela falou sobre a conquista de Constantinopla, que é hoje Istambul, na Turquia. E ela falou com uma riqueza de detalhes, os navios chegando, as bandeiras tremulando. Aquilo me deixou tão encantado que eu acho que foi assim um choque de encantamento. Que coisa boa. E dali eu continuei e acabei depois, no ensino médio, tive bons professores. Um professor que marcou bastante a minha vida, hoje ele está aposentado, o professor Cláudio Damasceno Paz,
que também tinha Conheço. um toque todo especial de ensinar história, né? E tem professores maravilhosos no curso de História da Unisul, que eu fiz História na Unisul, fiz Estudos Sociais depois de História, e os professores, eu não vou citar nomes para não ser injusto para ficar alguém de fora. Claro. Mas eu tive professores maravilhosos, eu peguei uma leva muito boa de professores e foi só encantamento, né? Então, dali, quando eu terminei no Unisul, eu acabei indo um ano depois para Florianópolis, indo e voltando, e cursei o que era para fazer em 2 anos e meio, eu fiz em 4 anos e meio, porque eu trabalhava, ia e estudava 2 vezes por semana na Universidade Federal, e eu fiz o mestrado em Florianópolis. E isso aconteceu em 92. Você defendeu a dissertação em 92. Isso. O que te motivou a escrever o livro depois de tanto tempo? Bom, aí esse é o ponto principal, inclusive o resultado do livro é uma homenagem póstuma ao meu orientador, um senhor uruguaio chamado professor Dr. Aníbal Abadia Icardi. É uma homenagem póstuma, em memória. Sim. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que, de uma cultura, um homem erudito, foi representante cultural do Uruguai em mais de 50 países do mundo. E ele tinha essa arte do encantamento, mas também a simplicidade. Ao mesmo tempo que era um erudito de alto gabarito, ele era muito simples. Muito simples. Então, fui das 10 dissertações de mestrado que durante o tempo que ele esteve como professor na Universidade Federal, que ele aposentou um ano depois da minha defesa, em 93, eu fui um dos 10. E ele tinha um projeto que era a catalogação e a preservação dos jornais como fonte histórica. E dentro dos 10, eu fui o 4º e o último a fazer trabalho nesta área. E como eu estava residente de Tubarão, aqui de Tubarão, que eu sou natural de Florianópolis, me criei aqui, minha área de conforto é aqui, como se diz. Sim. Então, o que é que acontece? Ele disse, então você pode ver se haja a possibilidade em Laguna. E eu fui fazer esse levantamento e realmente tinha. Então, eu acabei fazendo essas pesquisas e resultou nesta obra. Só que ele dizia, menino, ele me chamava de menino, você tem que publicar esse trabalho. E aí foi deixando que, na época, eu até apresentei um ano depois para a comunidade de Laguna, no caso, a Secretaria de Educação, com contatos, pessoas conhecidas, mas aquela história, né? A educação nem sempre tem alguma coisa, hoje em dia mudou bastante, né? 30 anos depois. Claro. Mas, assim, condições de dinheiro, porque a produção literária, de certo modo, não é barata. Então, não tinham condições. E eu fui deixando. Só que eu tive uma surpresa desagradável há 3 anos, que agora esse tempo fez 3 anos, que ele tinha aposentado, morava em Montevidéu, voltou para o Uruguai, e ele faleceu. Sim. E aí eu fiquei lamentei muito de não poder ter feito isso com ele em vida, mas eu disse, mas isso não me impede, porque ele tem parentes, de fazer isso, publicar uma homenagem póstuma, e ainda quero viajar, quero ir até o final do ano, ou início do próximo, a Montevidéu, quero fazer uma homenagem póstuma onde ele estivesse sepultado, né? E também deixar um exemplar na Biblioteca Nacional de Montevidéu, porque bacana. É uma homenagem assim carinhosa e uma gratidão eterna. Que maravilha! Nossa, parabéns. Obrigado. E o senhor afirma que o jornal é o espelho da cultura, né? Está aqui no livro. Sim. De que forma os jornais do século XIX refletem o cotidiano, as ideias, a cultura, né? Especialmente lagunense, né? Que é o que o senhor traz aqui nesse livro. Bom, Renata, essa minha afirmação ela está baseada no seguinte. Primeiro, porque numa época em que não havia os recursos, as mídias que nós temos hoje, televisão, internet muito menos, né? Nada disso, telefonia também não, nessa região, até nos grandes centros já havia, né? Como Rio, São Paulo, mas na nossa região não. Sim. Né? Então, o que as pessoas, assim, quem tinha um rádio, mas já bem mais tarde, já não é, no início do século XX, as pessoas iam na casa de quem tinha para ouvir as notícias. Houve uma época em que a Voz do Brasil, do governo de Vargas, que foi lançado no governo Vargas, era praticamente um dos programas mais ouvidos pelas comunidades, porque toda notícia do país saía ali. Era. Tinha até a musiquinha que a gente não esquece, né? Exatamente, né? Então, o que acontece? Com essa situação, quando o jornal começou a circular, a nível regional aqui local, então tudo que se sabia sobre a comunidade, sobre a região, o estado, o município, o estado,
a nível nacional e até internacional, era através dos jornais. Ainda que a maioria da população não fosse alfabetizada, mas aqueles que eram alfabetizados liam e passavam para os outros. Então, a informação. Exatamente. Então, praticamente, esse era o meio. Então, refletia, tudo era através da imprensa que se divulgava, né? Então, inclusive, tinha o tal do modelo programa, que quando um jornal estava sendo lançado novo numa comunidade, no caso de Laguna, era tipo uma panfletagem, tipo esses folhetinhos hoje que a gente tem de promoção, enviava para as casas das pessoas que já sabiam que tinham posses, o caso do editor, né? Então, ali explicando como seria, qual era a linha de trabalho. E se a pessoa não devolvesse o modelo programa, não o modelo tipo, o que acontecia? Era sinal de que ela se tornava um assinante automático. Automaticamente. Era uma forma de propaganda. Uma forma de propaganda, exatamente. Professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta vamos continuar falando aqui do livro, da história da imprensa de Laguna e falar um pouquinho sobre os principais temas que eram tratados nesses jornais, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com o historiador Arilton Teixeira, autor do livro A Imprensa Lagunense do século XIX, 1864 a 1900, que traz à tona uma pesquisa minuciosa sobre os jornais de Laguna no século XIX, revelando o papel desses periódicos na construção da história política e social da cidade. Mas antes de retomarmos a nossa conversa, nós vamos assistir ao vídeo da Gráfica Editora Copiarte, a nossa parceira aqui do Bate-Papo, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e sonhos em realidade. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Maravilha, Gráfica Copiarte, muito obrigada por essa linda parceria. Professor, voltando então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os periódicos, né? Quais eram os principais periódicos daquela época em Laguna e quais temas eram, né, eles traziam? Bom, Renata, assim, você usou a palavra correta, periódicos, porque nós tivemos em Laguna, circulando entre 1864 e 1900, 22 periódicos, alguns diários. 20, né? 22. Para uma Nossa. época dessa, final do século XIX foi bastante. Isso mostra a importância que Laguna tinha também como centro cultural e dispersor do conhecimento aqui no sul do estado. Certamente. Até porque Laguna, na verdade, ela tem uma importância histórica enorme nesta área, porque São Francisco do Sul, Florianópolis, Laguna já foi, antes de Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, praticamente a última cidade, o último centro urbano e de importância, e o porto mais importante no sul do Brasil, antes do Porto de Rio Grande, era o Porto de Laguna. E foi de Laguna que saíram os primeiros casais vindos de São Vicente, no litoral paulista, para Laguna, Residinho Laguna, e muitos saíram de Laguna para povoar e fundar o que hoje nós chamamos de Porto Alegre, que na verdade era o Porto dos Casais. Porto dos Casais. Foi o primeiro nome, não foi foi, de Porto Alegre? E esse nome é derivado justamente porque toda a atividade da cidade, como em Laguna, girava em torno praticamente da parte comercial e social do porto. Sim. Então os casais iam para embarcar ou esperar amigos e parentes que iam chegando no porto. Então, era praticamente, nós temos hoje ali a Praça da Chaminé, a parte portuária muito próxima, ali era o Porto dos Casais, que depois, por causa do movimento, a movimentação, festividade, bandas, então passou a se chamar de Porto Alegre. Porto Alegre. Então, nesse caso, esses periódicos, eles relatavam praticamente, então nós tínhamos mensal, quinzenal,
semanal e alguns depois passaram até a ser diários, né? E o que é muito importante é a questão do formato. Hoje nós temos muito assim, os jornais que ainda são impressos em tabloide. Sim. E na época, a maioria era em tabloide, o que era considerado como mais fácil para manusear, para folhear. Então, esses 22 periódicos que circularam em Laguna em períodos diferentes, né, eles vão ser importantíssimos justamente porque tinha a área, uns voltados para a economia, uns voltados para as sociais e políticas, essas estavam sempre presentes. Porque nenhum jornal desta época, desse período, vai sobreviver sem um vínculo com a questão política, seja com a questão municipal, da intendência municipal, ou então no Estado. Por quê? Porque eles dependiam das divulgações de atos oficiais para poder se manter, porque claro, a venda de jornais ou era assinantes e a avulso era muito complicada, era muito difícil. Não, eu acho que sempre, jornal, sempre, para quem faz jornal, é mais uma paixão do que qualquer outra coisa, Perfeito, né? Porque eu acho que não é um meio que vai deixar o dono do jornal rico, Não, alguma coisa dessa não forma. é. É uma paixão de querer lucrativo realmente não era. compartilhar informações, né, opiniões. Sim, sim. Uma curiosidade, havia alguma mulher em alguns desses jornais aí do século XIX, ou escrevendo, ou à frente? Houveram sim, só que assim, ó, elas usavam assim um pseudônimo masculino. Então tinha? Tinha. Mas assim, ó, como na verdade não era uma prática comum, não era algo assim comum, né? Porque até esse período as mulheres eram mais criadas assim para ser que mães, ou senhoras do lar, ou religiosas, alguma coisa assim mais social, mais recatada, como se diz, né? Dentro do Exatamente. Do que porque o jornal ele expõe. Então a mulher estava expondo a sua opinião e às vezes isso não era muito bem visto. Muito bem visto. Exatamente. Mas houveram, sim. Houveram. Com certeza. E o senhor menciona também o Jerônimo Francisco Coelho como pai da imprensa catarinense, né? Qual é a relevância dele para a história do jornalismo regional? Não só regional, como estadual, né? Também. Porque Jerônimo Francisco Coelho foi um cidadão lagunense que ganhou destaque no primeiro reinado, né? Viveu na corte, no Rio de Janeiro, né? Teve coligações militares também da Guarda Nacional, que na época se chamava Guarda Nacional, o Exército Brasileiro, como se diz hoje, né? Sim. E assim, ó, então, só que ele era mais liberal. Então, praticamente, quando houve o processo de independência do Brasil em 1822, independência política com Dom Pedro I, o príncipe que se tornou Dom Pedro I, o que aconteceu? Aí surgiram os dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. E Jerônimo Francisco Coelho, esse cidadão lagunense que vivia na corte, ele era do Partido Liberal. Então tinha umas ideias mais liberais, um progresso maior, assim. A cabeça um pouco mais aberta. Mais aberta, exatamente. Conservador. Exatamente. Então o que vai acontecer? Quando Dom Pedro I retorna para Portugal com a morte de Dom João VI, e abdica em favor de Dom Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II, o que acontece? Jerônimo Francisco Coelho volta para Santa Catarina e chega em Santa Catarina dia 28 de agosto de 1831. Era chamada 2 meses depois da Abrelada, quando Dom Pedro vai em abril para Portugal, chamado processo de Abrelada, e aí Jerônimo Francisco Coelho chega em Florianópolis, aí o Alvim era o governador que era mais conservador, e aí já começa a haver um desentendimento. E ele traz um prelo do Rio de Janeiro. O que é um prelo? Uma espécie de uma prensa, uma impressora. Sim. E aí o que vai acontecer? Ele vai acabar criando o Catarinense, com TH, na época, na grafia de época, é o primeiro jornal de Santa Catarina. Além de fundar o Catarinense, que alguns exemplares trazem como em julho, que foi lançado, e outros em agosto. Mas foi entre julho e agosto, o lançamento do primeiro jornal catarinense, o Catarinense. Ele também cria, o Jerônimo Francisco Coelho, cria a loja da maçonaria chamada Concórdia, tá? E a Sociedade Patriótica, que era um órgão também de divulgação de coisas relacionadas à imprensa e também à própria sociedade, né? Jerônimo Francisco Coelho, então, ele é o fundador da Loja Maçônica em Santa Catarina e a imprensa catarinense. Ele é o pai, ele é considerado o pai da imprensa. E ele vai ficar até mais ou menos 1836. 5 anos depois, o que acontece?
Ele praticamente, com a dissolução da sociedade patriótica, não da maçonaria, da sociedade patriótica, essa sociedade é ligada, ele vai fazer o quê? Ele vai passar o material do catarinense para o governo do estado, que vai dar uma certa indenização, e esse material do catarinense, essa imprensa, vai ficar o quê? Vai ser transformada depois no que chamamos de imprensa oficial do estado de Santa Catarina, que agora em 2036 vai fazer 200 anos de imprensa oficial. E aí o que é que acontece? Só que com esse acordo, feito o quê? A imprensa catarinense, futura imprensa catarinense, o órgão oficial, ela vai deixar aberto para publicações civis, que queiram usar também do prelo para poder fazer as divulgações necessárias. As divulgações. Exatamente. Muito interessante. E aí depois ele vai vir a Laguna também, porque Laguna tiveram homens, mulheres também, mas eu digo assim, nesse sentido, importantíssimos. Arilton, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas na volta eu quero que você fale um pouquinho dessas pessoas, dos fatos inusitados, coisas que te chamaram a atenção durante essa pesquisa, tá bom? Não saiam daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje temos o prazer de receber o historiador Arilton Teixeira. Mas, como sempre, no início deste bloco temos o nosso tradicional Book in View com as dicas de leitura da editora Vitelli Publisher. E hoje a dica é muito especial. Vejam só. Como vai? Tudo bem? O Book in View de hoje apresenta o livro Tecendo Memórias. Ele é fruto da tese de doutorado da jornalista Renata Dalbó. A obra apresenta o resultado de uma pesquisa profunda das criações literárias das mulheres através do tempo, silenciadas em um passado não muito distante. O livro é rico em memórias, tecidas há 55 anos pelas mãos das integrantes da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB. Tecendo Memórias é o testemunho da importância da escuta, da partilha e da escrita feminina. Venha conhecer essa história incrível! Isso mesmo, gente. A dica de hoje é este livro aqui, Tecendo Memórias, o legado da AGEB e das agebianas na escrita de autoria feminina. De minha autoria, professor. Parabéns. Esse aqui também lancei esse ano, Sim, na Bienal do Rio de Janeiro. E também resgata aí as memórias, a história e o legado dessa associação, que é uma associação de jornalistas e escritoras do Brasil. Parabéns. Que existe há 55 anos. Ó, Parabéns. fica a dica aí, então. Ótimo, obrigado. Essas são muito importantes, né? Sim, Registrar sim. isso aqui para as nossas gerações Com e as certeza. futuras gerações. Professor, conta pra gente, então, as pessoas que marcaram essa época, que o senhor descobriu por meio dessa pesquisa, os fatos inusitados. Bom, teria inúmeros, né? Eu vou citar aqueles que mais chamaram a atenção, Sim. né? Então, na imprensa lagunense do século XIX, de 1864 a 1900, algumas coisas me chamaram muito a atenção, que a primeira foi assim, a questão sanitária, as epidemias, principalmente febre amarela, varíola. Então, eles causaram assim uma quantidade de óbitos na região, Devastação. uma devastação, chegou ao ponto de, por exemplo, que o hospital hoje conhecido como Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, Sim. da Caridade, ele teve que ser fechado porque não havia mais espaço para internação. Então, alguns pacientes estavam sendo internados em enfermarias improvisadas. Assim, ó, não querendo comparar em termos de proporções, mas seria uma espécie de uma pandemia de Covid na época, né? Então, era um pavor. E, inclusive, assim, havia uma questão de controlar a chegada de passageiros Era um que vinham do Rio de porto, né? Janeiro. Exatamente, né? Uma Que cidade daí- portuária. Exatamente. E aí, como havia, por exemplo, assim, um processo nas cidades grandes centros, então trazia isso, vinha,
né? Então, isso foi uma coisa que me chamou uma atenção. Uma outra questão foi com relação, por exemplo, à produção de alimentos e a exportação que o Porto de Laguna realizava mensalmente de Laguna para os grandes centros, principalmente milho, feijão. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque na época, por falta de refrigeração, a gordura suína, a banha de porco, como se chama, né? Então, assim, eu inclusive no livro apresento tabelas que mostram, assim, a quantidade de produtos que eram exportados pelo Porto de Laguna, né? Ao mesmo tempo que exportava produtos de primeira necessidade, produtos de produção primária, como se diz, né? Básico, importava produtos industrializados dos grandes centros, né? Inclusive, Laguna recebeu, por exemplo, carregamentos de esqui vindos da Inglaterra para vender nas lojas de Laguna. Só se fosse maravilhoso. Um sandboard, né? Porque neva se fosse na Serra do Rio do Rastro então. Planalto Catarinense, né? Então, assim, mas chapéus, artigos de toucador, como eles diziam, né? Então, artigos de luxo, né? Mais requintados, né? Esses eram importados. Esses eram importados, né? E outra coisa muito importante... Porque o Porto, na verdade, ele atendia toda essa região daqui até Porto Alegre, até Florianópolis. Até a próxima Florianópolis, sim, sim, exatamente. Era uma região muito grande. Muito grande. E com relação também à questão, por exemplo, da preservação do meio ambiente. Uma coisa que me chamou muita atenção. A preocupação que eles tinham com o desmatamento chamado Morro da Glória. Então, essa questão ambiental não é uma coisa nova aqui para a região, não é? Então, muito interessante isso, chamou bastante atenção. E também alguns fatos assim, que me chamaram a atenção. Por exemplo, assim, deveria ter sido, na época, uma das mulheres mais longevas do mundo. Chamava a Cega da Caíra, bem ali perto da... Quem vem de Laguna para cá, no início da ponte Anita Garibaldi, ali tinha uma caíra, que na caíra, na verdade, era o sambaqui que eles queimavam, o material para fazer o cal, né? E aquele forno, em forma de chaminé, ali morava uma senhora de 126 anos, que ela estava cega, e as pessoas levavam comida para ela ali, e era conhecida como a Cega da Caíra. E isso estava no jornal? Estava no jornal. Exatamente, estava no jornal. Essa história estava no jornal. Como é importante esse resgate, né? E também as questões do número de estabelecimentos comerciais de Laguna. Uma coisa que eu digo assim, Laguna, o poder aquisitivo da população, pelo menos dos mais abastados, era enorme. Porque assim, o que tinha de, por exemplo, joalherias e ourives trabalhando e fazendo joias sobre encomenda, era assim uma quantidade enorme para a época. Exatamente. Grandes descobertas. Professora, a gente está quase terminando. Eu quero que o senhor nos diga como é que a gente faz para adquirir o livro, né? Quem tiver interesse e conhecer um pouco mais da história de Laguna, porque a história é contada também por meio da imprensa. Sim, né? Sim. E eu gostaria de primeiro dizer assim, Renata, que história para mim é encantamento. E esses tempos um ex-aluno meu apresentou o menino dele, deve ter uns 11 anos, no 5º ano, né? E aí a mãe dele estava junto, aí ele disse, esse é meu menino. Eu disse, muito prazer. Aí ele disse, esse aqui foi o professor de história do pai, até o ensino médio. Aí ele disse, é? Aí ele disse, foi. Ele disse, eu não gosto de história. Ai, que pena. Quando ele disse assim, eu pensei, o que fizeram com essa criança, né? Porque qual é a criança que não gosta de ouvir uma história para dormir, ainda que seja uma ficção, né? Exatamente. Porque, Renata, para mim, e aqui eu deixo essa opinião para os professores, o que faz a diferença, o que une e o que faz a diferença, a história de ficção e a história documental, é a questão do encantamento. Todas as duas precisam de encantamento. Porque quando você faz o encantamento, você atrai e você consegue atingir, porque todas as duas precisam de encantamento. Sem dúvida nenhuma. Então, e é tão difícil não se encantar com história, exatamente, né? Porque se ficar só em datas, memoração de datas, aí fica complicado. Mas se você colocar as coisas como aconteceram... eu sou encantada. Museu, coisa mais linda. Exatamente. Ver como é que foi aquela história daquela época, daquelas pessoas. Professor, conta pra gente como é que a gente faz para adquirir esse livro. Este livro é o seguinte, ele foi feito uma tiragem mínima, né? De exemplares, são 100 exemplares, e agora ainda tem mais ou menos uns 40 exemplares que vai estar nessa primeira edição, que vou apresentar também no dia 8, na feira
um encontro de cultura em Laguna. Laguna, perfeito. Então, eu vou estar lá fazendo uma apresentação do livro, uma palestra junto com outros historiadores, e vou estar com o livro lá, se alguém quiser adquirir, depois, através do meu telefone de contatos que tem. Queres colocar o telefone pra gente? Assim, é 48 99986 4003. Repetindo, 48 99986 4003. Fechou. Arilton, parabéns Muito pela sua obrigado. dedicação, pela nossa história, que eu acho que é importantíssimo, e muito sucesso. Muito obrigado. Tá? Eu é que agradeço. Agradeço a você, Renata, pela oportunidade e a toda a sua equipe de suporte que permite e possibilita a ir ao ar esse programa. Obrigada. E eu conversei hoje com o professor e historiador Arilton Teixeira, autor do livro A Imprensa Lagunense do Século XIX, o jornal como fonte histórica. Mas antes de encerrar, é claro, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário que acreditam no poder da literatura e caminham conosco nessa jornada. Eu quero agradecer à gráfica editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações, Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima, Academia Toia, que há 45 anos cuida do movimento da saúde, e a Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!